No final do século XV, Portugal já era um reino moldado pelo mar, pela ambição e pela necessidade constante de expandir seus domínios além do que os olhos podiam alcançar. As rotas conhecidas para o Oriente já não eram suficientes, e o reino precisava garantir sua supremacia comercial e política frente às outras potências europeias. A missão era clara, mas o destino real daquela viagem ainda estava envolto em mistério. Cabral sabia que comandar aquela frota significava carregar o peso do sucesso e do fracasso. Cada navio era abastecido com o essencial para uma travessia longa, incerta e muitas vezes fatal. O mar, ao mesmo tempo em que oferecia oportunidades, também exigia respeito absoluto. O momento da partida se aproximava. Não era apenas uma viagem, mas uma aposta no desconhecido. Antes de enfrentar o oceano, os homens buscavam força na fé. Partir significava aceitar que talvez não houvesse retorno. Com o romper da manhã, a frota finalmente deixa Lisboa, enquanto a cidade lentamente desaparece no horizonte. Naquele instante, o retorno já não era uma certeza, apenas uma possibilidade distante. A frota portuguesa segue rumo ao desconhecido, guiada pela experiência acumulada de décadas de navegação. Cada milha percorrida aumentava a distância entre os homens e tudo o que conheciam. O Atlântico se estendia sem fim, lembrando a todos que a natureza sempre teve a palavra final. O calor intenso testava os corpos, enquanto a rotina a bordo começava lentamente a se estabelecer. Dias parecidos se sucediam, criando uma falsa sensação de segurança. Mas no mar, a tranquilidade quase sempre antecede a mudança. Sinais no céu indicavam que uma tempestade se aproximava, trazendo consigo o medo e a incerteza. Em poucos instantes, o oceano calmo se transformava em uma força incontrolável. A tempestade colocava à prova não apenas os navios, mas também a coragem de todos a bordo. Cada decisão precisava ser tomada com rapidez e firmeza. Manter a frota unida era essencial para a sobrevivência da expedição. Após horas de tensão, o mar começava lentamente a se acalmar. A calmaria trazia alívio, mas também deixava marcas profundas. A viagem prosseguia, agora ainda mais distante das rotas tradicionais. Sem perceber, a frota seguia cada vez mais para o oeste, rumo a algo completamente inesperado. O curso estava traçado, e o oceano guardava seus segredos. A noite trazia silêncio, mas também a sensação de que algo novo se aproximava. Sem saber, os portugueses estavam prestes a entrar em um capítulo completamente novo da história.
Naquele amanhecer silencioso, algo começava a mudar no horizonte, rompendo a monotonia dos dias no mar. Os primeiros sinais surgiam de forma discreta, quase imperceptível para quem não estivesse atento. Uma forma escura se desenhava ao longe, levantando a suspeita de que não era apenas mais uma nuvem. A confirmação vinha aos poucos: terra, algo que não estava nos planos imediatos da viagem. A frota ajustava sua rota, agora guiada pela curiosidade e pela necessidade de compreender aquele novo cenário. À frente, uma costa verde e densa surgia, completamente diferente de qualquer terra já conhecida pelos portugueses. Diante daquela paisagem, tornava-se claro que aquela descoberta mudaria o rumo da expedição. Com cautela, os navios se aproximavam, respeitando os perigos desconhecidos daquele litoral. Era o primeiro contato visual com uma terra que, até então, existia apenas fora dos mapas europeus. Movimentos entre as árvores indicavam que aquela terra já era habitada. Os habitantes locais observavam com cautela aquelas enormes embarcações jamais vistas antes. O encontro de dois mundos estava prestes a acontecer. Pequenas embarcações foram preparadas para o primeiro contato direto com a nova terra. Cada remo avançava carregando consigo séculos de história, ambição e desconhecimento. Pela primeira vez, os portugueses pisavam naquela terra. Do outro lado, os habitantes locais observavam com curiosidade e cautela. O primeiro contato acontecia sem palavras, apenas com gestos e olhares atentos. Era um encontro marcado mais pela observação do que pela confiança. Pequenos gestos tentavam estabelecer algum tipo de entendimento entre culturas tão diferentes. A curiosidade parecia superar o medo naquele primeiro momento. Para Cabral, aquele encontro representava algo muito maior do que uma simples parada na viagem. Aos poucos, chamava a atenção uma árvore de cor intensa, que mais tarde daria nome à terra. O pau-brasil logo se mostraria valioso, despertando o interesse da coroa portuguesa. Ficava claro que aquela terra não seria apenas uma descoberta passageira. Aquela região começava a ser registrada como parte dos domínios portugueses. Relatos eram preparados para informar a coroa sobre a nova terra encontrada. Mesmo com diferenças profundas, o contato inicial seguia de forma relativamente pacífica. Aquela terra começava a ser chamada de Brasil. Sem saber, um novo capítulo da história mundial havia acabado de começar. A chegada ao Brasil marcava o início de uma história que ainda ecoaria por séculos.
Com a chegada confirmada, os portugueses passaram a organizar o espaço, transformando aquele ponto da costa em um local de permanência temporária. Pedro Álvares Cabral acompanhava atentamente cada movimento, consciente do peso histórico daquele momento. Uma grande cruz foi erguida, simbolizando a presença da fé cristã naquela nova terra. Portugueses e indígenas se reuniam, observando com curiosidade aquele ritual desconhecido. Ali seria celebrada a primeira missa em solo brasileiro, marcando oficialmente a posse da terra. Para os indígenas, tudo aquilo era novo, observado com atenção, sem compreender totalmente seu significado. A missa simbolizava não apenas fé, mas também domínio e intenção de permanência. Para Cabral, aquele ato oficializava a descoberta diante da coroa portuguesa. Relatos detalhados começaram a ser registrados para serem enviados a Portugal. Era necessário informar ao rei sobre a existência daquela terra vasta, fértil e estratégica. O contato continuava pacífico, marcado pela troca e pela observação mútua. Explorações iniciais revelavam a abundância natural daquela terra recém-descoberta. O pau-brasil se destacava, confirmando o potencial econômico do território. Decisões precisavam ser tomadas sobre o tempo de permanência e os próximos passos da expedição. Concordo, capitão, mas as praquinhas definitivamente. E os ventos? Devemos... O ouro pode esperar. Segurança primeiro. A missão principal ainda era seguir para as Índias. Chegava o momento de deixar aquela terra para trás, ao menos por enquanto. Os habitantes locais acompanhavam a partida sem saber o que aquele encontro traria no futuro. As embarcações retomavam o curso, deixando para trás uma terra recém-revelada ao mundo europeu. O Brasil ficava no horizonte, prestes a entrar definitivamente na história. Cabral sabia que aquela descoberta mudaria o destino de muitas gerações. A viagem seguia, agora carregando uma descoberta de proporções imensuráveis. Nos registros, aquela terra passava a existir oficialmente. As informações seguiriam para Portugal, mudando o rumo da expansão marítima. O mundo havia se tornado maior. A terra permanecia ali, aguardando os desdobramentos daquele primeiro encontro. Para os povos originários, a vida seguia, ainda sem imaginar o impacto futuro. Uma história marcada por descobertas, conflitos, transformações e permanências. Tudo começou ali, em 1500,